Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que está lendo o livro As Cartas de Cristo para vocês. Antes de darmos continuidade nessa leitura, eu já vou te pedir para deixar um like aí para mim, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e envie para outras pessoas, para que essa mensagem divina chegue ao máximo de pessoas possíveis. Hoje vamos começar a leitura da carta 3. Se você quiser adquirir o livro físico, o link ele vai estar aqui na descrição, tá bom? Para você acompanhar junto comigo aqui a leitura das cartas. Eu queria saber de vocês como é que foi a reflexão sobre as cartas 1 e 2. Deixem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Então vamos começar? Começa assim, um trechinho entre parênteses. Essas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos e, por isso, serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Então agora, antes da gente começar realmente a leitura, eu sugiro que a gente faça uma respiração, se conecte com o nosso eu superior, trazendo calma, tranquilidade. Meu ilimitado amor celestial, tudo maiúsculo, impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever à humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência. O verdadeiro amor consciência, entre aspas, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor, tudo maiúsculo, e foi dirigida somente, tudo maiúsculo, ao ensinamento da verdade da existência. Pois, sem esse conhecimento, não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus, entre aspas. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal, tudo maiúsculo, e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, entre aspas, que eu chamei de reino de Deus, entre aspas. Você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, entre aspas, a Trindade e outras crenças, e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência, tudo maiúsculo. Nenhuma outra salvação é possível. Deus, entre aspas, não pode salvar, entre aspas, você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos.
assim criando sua própria enfermidade e miséria. Agora um trecho todo sublinhado. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, entre aspas, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Agora volta tudo ao normal. Não se pode separar os efeitos de causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, entre aspas, o semear e colher, entre aspas, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo, entre aspas. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus, entre aspas, deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação e rejeição, entre aspas. A atividade, ligação e rejeição, entre aspas, ou movimento, atração e repulsão, entre aspas, são os impulsos, tudo maiúsculo, fundamentais da existência, tudo maiúsculo, e da própria consciência humana, tudo maiúsculo, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos, entre aspas, ou ferramentas, entre aspas, da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, entre aspas, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que estas leis são fundamentais para sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus, entre aspas, salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um, entre aspas, em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai, entre aspas, que faz o trabalho amoroso, tudo maiúsculo. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza, tudo maiúsculo, do Pai, entre aspas, em seu interior, transcendendo você e tudo que lhe rodeia, tudo entre aspas, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, entre aspas, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber, tudo maiúsculo, que realmente é o Pai, entre aspas, quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai consciência amorosa, tudo entre aspas. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai, entre aspas, seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente de seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa, entre aspas, estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai Consciência Amorosa, entre aspas. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete.
O tempo todo, enquanto faz esse barulho, seu pai espera pacientemente à porta do seu quarto para mostrar que trouxe para ela sorvete e fruta, sublinhado. Talvez você pense que essa parábola é improvável, e no entanto é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os seus filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas estavam tentando dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas, e minha compaixão é sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto da sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta da satisfação de suas necessidades e dos seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional de desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias, mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouvirão. Faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entrarão em uma nova distribuição de frequências vibracionais que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar, entre aspas, o espectro de energia, o que não é verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em uma nova frequência de vibração pertencentes à consciência humana, entre aspas, que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual, mental, que descrevi na carta 1. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Você não pode escapar das leis fundamentais da existência, no que se refere ao seu pensar e sentir, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material. Pois o eletromagnetismo é o impulso, tudo maiúsculo, que produz a lei do semear e colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir estas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, entre aspas, a Trindade,
a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas e os fatos que agora estão sendo apresentados nessas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade dos meus ensinamentos. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo nesse momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental-emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Estas cartas oferecem o único meio pela qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas, e estas não são a verdade, tudo maiúsculo. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, tudo maiúsculo, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego, entre aspas, e sua dor continuará. Enquanto registro para você, nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência, entre aspas, no deserto, isto é, de que nada era sólido? Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser um cintilar de partículas, entre aspas? A rocha, areia, montanhas e água distinguem-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas, entre aspas, e pela aparente densidade dessas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria, entre aspas, e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas, entre aspas, provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os 2 termos e descrever a realidade, entre aspas, visível mais fundamental como um cintilar de partículas, entre aspas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa, entre aspas, na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso, como introdução para o relato das minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com os meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas,
Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida, tudo maiúsculo. Sempre mostrei a atividade do Pai, entre aspas, ao seu redor. Isso deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor, tudo maiúsculo, e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga é leve. Elas sabiam que, quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que, se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai, entre aspas, e do Pai amor, entre aspas, ainda tinham medo do que Deus, entre aspas, as rejeitasse. Embora eu tinha tentado ajudá-las a compreender que o Pai, entre aspas, de quem falava não era o Deus, entre aspas, personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai, entre aspas, estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. Eu vou parando por aqui hoje. No próximo episódio, ele vai conversar com essa multidão. Se você está gostando da leitura, deixa seu like e um comentário para mim, eu vou ficar muito feliz. E eu aguardo vocês no próximo episódio para continuarmos a leitura da carta 3. Um beijo. Eu sou um outro você.